O programa Saber Direito desta semana é com o professor Marvin Menezes. O curso é sobre direito de energia. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Marvin Menezes, eu sou advogado, especialista em regulação do setor elétrico. Hoje é a nossa última aula, depois de uma semana intensa aí, trabalhando com o direito de energia. Na nossa primeira aula nós tivemos uma apresentação do histórico do setor elétrico, mais extensa. A segunda aula foi sobre o modelo atual do setor elétrico, com as ressalvas das suas alterações introduzidas pela medida provisória 579, que eu havia dito que seria tema da última aula e que nós iremos tratar hoje. A terceira aula falou de contratos de energia, outro tema muito importante e relevante para quem deseja militar no setor. E a quarta aula foi sobre a análise de impacto regulatório. Importante instrumento para evitar tantos questionamentos dos atos praticados pelas agências no judiciário. Essa quinta aula, sobre temas atuais do direito de energia, nós vamos tratar especificamente sobre dois temas muito relevantes. O primeiro é a medida provisória 577 de 2012 e o segundo, a medida provisória 579 de 2012. Esses foram os temas que causaram maior burburinho no setor elétrico no ano passado, continuam ainda causando grande comoção, alguns questionamentos ainda continuam em voga, e por isso nós vamos tratar desses temas, fazendo sempre um paralelo com a primeira e com a segunda aula, com o histórico da legislação e também com o modelo do setor que a gente tinha até então, para que você possa entender e não ter dificuldade com relação ao tema, e por isso ficou por último, porque aí agora a gente já tem uma bagagem maior, já está um pouco mais, entendimento mais solidificado com relação ao direito de energia, que pode entender quais as mudanças profundas e as profundas transformações que essas medidas introduziram no setor elétrico. A medida 577 de 2012 já foi convertida em lei, a Lei 2.767, também de 2012. Ela dispõe sobre a extinção das concessões e a prestação temporária do serviço e, principalmente, sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica. Ela foi publicada em 30 de agosto de 2012. Eu lembro que, à época, eu escrevi um artigo em conjunto com o Gustavo Demarque, que é um dos maiores especialistas em direito de energia do país, e que foi publicado numa mídia também de circulação nacional, e dadas as devidas críticas para a MP 577, a gente chegou a levantar se essa medida do fantasma das concessões que paravam no ar há anos já, se essas medidas já não inauguravam uma série de medidas para tratar também do tema de prorrogação das concessões. Então não foi surpresa nenhuma para a gente quando dias depois, em 11 de setembro, num evento até intitulado pela mídia como 11 de setembro do setor elétrico, ter sido publicado a 579, que tratou especificamente sobre a prorrogação das concessões. Voltando a 577, ela trata especificamente sobre intervenção e extinção das concessões. À época, o Grupo Rede, que era um dos maiores grupos de energia elétrica do país, estava sofrendo por intensa dificuldade econômica, tendo uma das empresas, a concessionária Celpa, inclusive ajuizado uma ação de recuperação judicial na Justiça. Ficou-se aquela dúvida no ar se ela tinha sido mesmo editada com o endereço certo para tratar a questão da Celpa, e não foi menor surpresa quando a gente viu que dias depois, ou logo no dia seguinte, a ANEEL determinou a intervenção com base nessa medida provisória nas demais empresas concessionárias do Grupo Rede. Ficou claro que ela tinha sido direcionada com o endereço certo, mas além disso, ela trouxe profundas transformações no Instituto da Intervenção do Serviço, que estava prevista lá na Lei 8987, principalmente com relação a quem é o responsável pela intervenção, que era o poder concedente, passa a ser a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que possui plenos poderes para tratar da intervenção, para declarar, instaurar o processo administrativo de intervenção e incluir esse processo e concluir esse processo. Ela determina quem é o interventor, que tem amplos poderes para gerir as empresas, apenas sofre mesmo fiscalização de fato pela ANEEL. Mas trouxe alguns pontos também bastante positivos. O primeiro é a não aplicabilidade dos artigos 6º e artigo 10º da Lei 8631 de 1993, que vedavam o recebimento de valores ou aplicação de reajuste e revisão para as empresas inadimplentes.
Até então, as empresas que estavam inadimplentes com o setor elétrico, elas não poderiam sofrer revisão nem reajuste, que são cláusulas garantidas contratualmente, e nem receber qualquer benefício que as empresas do setor elétrico estavam possibilitadas de receber. E é claro que isso traz mais uma dificuldade para que a empresa consiga se reerguer. Em função disso, bem acertadamente, essa medida provisória trouxe a possibilidade de vedar a aplicação desses artigos para essas empresas que sofreram intervenção, até para que elas continuassem tendo suas tarifas revistas e reajustadas, recebendo todos os benefícios possíveis para que elas tivessem mesmo condições de se reerguer. E também, 2, a possibilidade da ANEEL estabelecer um regime excepcional de sanções regulatórias durante o período de prestação temporária do serviço. O que ela quis dizer? Durante determinado período, enquanto está em intervenção, numa apresentação de um plano aí para melhorar a empresa, você vai ter um regime especial de sanção regulatória, não podendo ser aplicadas certas penalidades, desde que cumpridos certos requisitos e mediante requerimento da ANEEL. E esses foram pontos absolutamente positivos da medida provisória. Existem outros pontos que também são negativos, ela não tem só pontos positivos, mas muitos negativos. O principal é se aproximar bastante as empresas de energia do que ocorre mesmo com o sistema bancário. Então, os administradores respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelas concessionárias durante a sua gestão, sem qualquer ressalva. Torna automaticamente disponíveis os bens de todos os administradores e negócios jurídicos celebrados até um ano antes da intervenção. Há também uma crítica grande com relação a essa medida provisória no que se refere à isonomia, porque ela tratou especificamente do setor de energia elétrica. À época também houve uma discussão sobre a sua urgência, porque o tratamento disso via uma medida provisória. E é claro que isso ficou demonstrado depois, porque eles tinham urgência de intervir no Grupo Rede, mas por que só para o setor de energia elétrica, dado que qualquer serviço público pode se encontrar numa situação dessas, e dado também que a 8987 ela trata de serviço público de modo geral e não especificamente para energia elétrica, e hoje existe uma regra de intervenção só para o setor de energia elétrica. Então, por que isso? Qual a justificativa disso? A exposição de motivos da medida provisória não dá nenhuma resposta com relação ao assunto, não tem nenhuma justificativa para isso, mas fato é que essa questão isonômica, se haveria ou não uma quebra do princípio da isonomia nesse ponto, foi muito questionada quando da publicação dessa medida. E também, por fim, exclui a aplicação dos regimes de recuperação judicial e extrajudicial previstos na Lei 11.101 de 2005 às concessionárias de serviço público de energia elétrica, salvo após a extinção da concessão. Quero dizer o seguinte: a CELPA, ela correu e entrou com um pedido de recuperação judicial dela antes dessa medida provisória, já convertida em lei, mas se fosse hoje, ela não poderia participar, ajuizar um pedido de recuperação judicial, porque entende a ANEEL, entende a legislação, entende como uma forma de política pública de que essas empresas possuem um regime próprio de intervenção e etc., e que esse regime já seria suficiente e que elas não devem se socorrer do Instituto da Recuperação Judicial. Então, isso é mais uma novidade introduzida por essa medida. E essa medida não foi a única medida que aconteceu em 2012. 2012, principalmente para os advogados que militam na área, foi um ano muito turbulento, muito complicado, em função, primeiro, dessa medida provisória 577, mas depois da publicação da medida provisória número 579 de 2012, convertida na Lei 12.783 de 2013. A publicação dessa medida foi no dia 11 de setembro, e, como eu disse, foi intitulada pela mídia como 11 de setembro do setor elétrico, porque causou um impacto absurdo e expressivo às empresas, concessionárias que estavam prestes a renovar suas concessões, principalmente porque ela operou a antecipação de renovação das concessões a vencer entre 2015 e 2017, já a partir de janeiro de 2013. Então, as empresas perderam o valor das ações, bilhões, de um dia para o outro. O valor das ações dela baixaram absurdamente em virtude dessa instabilidade regulatória no setor. Mas fato é que essa medida ela veio para permitir a prorrogação das concessões a vencer nos anos 2015, 2016 e 2017 e promover a extinção dos encargos RGR, que era a Reserva Global de Reversão, já se estaria fazendo essa reversão, CCC, que é a conta de consumo de combustíveis, aquela conta que eu disse, que dei até como exemplo da aula anterior, para subsidiar a energia elétrica produzida nos sistemas isolados,
e reduzir em 75% a cobrança da CDE, aquele encargo que eu já expliquei na segunda aula, criado pela Lei 10.438 de 2002, que é mesmo com o objetivo de desenvolvimento energético. Essa medida provisória foi regulamentada antes mesmo de virar lei, de ser convertida em lei, pelo Decreto 7.805 de 2012 e depois novamente regulamentada após convertida em lei pelo Decreto 7.891 de 2013. Muitos questionamentos geraram com relação a essa medida provisória, até porque o que se questiona mais é que ela não trata especificamente sobre prorrogação das concessões, já que as condições que eu vou falar futuramente para prorrogação das concessões geram um novo negócio jurídico. Então, na verdade, isso é uma inovação, é uma nova concessão, e aí traz um outro questionamento, que sendo uma nova concessão e não prorrogação da concessão existente, deveria ser precedida de licitação na forma do artigo 175 da Constituição Federal. Então, essa medida provisória foi amplamente questionada, amplamente debatida. Ela trouxe tratamento de uma mesma forma para diversas prorrogações, empresas a serem prorrogadas diferentes. Isso trouxe um impacto absurdo para o setor elétrico. A medida provisória 579 ela foi apresentada sem qualquer diálogo com a população. De uma hora para outra ela foi publicada no Diário Oficial da União. Então houve mesmo, os agentes do setor elétrico se sentiram mesmo desprestigiados na medida em que não houve conversa. Como a gente já tinha tratado anteriormente, na primeira ou na segunda aula, um dos pilares mesmo da energia elétrica é a estabilidade regulatória. Essa medida provisória acabou por estabelecer mudanças tão significativas que hoje há o questionamento se isso seria um novo marco regulatório ou não. Então, é mais um ponto a ser desenvolvido, porque ela trouxe mesmo mudanças estruturais relevantes. Ela foi regulamentada logo em seguida, antes mesmo de ser convertida em lei. O prazo para se definir sobre prorrogar ou não, que foi apresentado para os concessionários que estavam participando que estavam com vias de ter suas concessões vencidas, foi muito exíguo. Eles tiveram que optar entre prorrogar ou não suas concessões antes mesmo da questão ser avaliada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então, antes mesmo da medida provisória ser convertida em lei, eles já tiveram que optar pela prorrogação ou não. Com base em dados de valores de indenização, porque como funcionou a medida provisória? O seu mote, o seu fundamento utilizado pelo governo, era a necessidade drástica de redução das tarifas logo a partir de janeiro de 2013, sendo que essa medida provisória foi publicada em setembro de 2012. E isso principalmente por uma necessidade de reduzir as tarifas para o setor industrial, que estava reclamando muito do valor das tarifas e que necessitava continuar crescendo e que estava se tornando inviável. Com base nisso, alguns encargos foram reduzidos, como extinto RGR e CCC, reduzindo 75% da CDE. CCC, o repasse, o rateio da CCC foi extinto, mas ela continua existindo, sendo custeada agora via CDE. Então, muito foi mesmo impactado com a redução dos encargos, mas a grande parte da redução de energia foi com base nessas condições que foram estabelecidas para a prorrogação das concessões, as condições que foram impostas aos concessionários para prorrogar. É claro que numa conta de luz que hoje 46% da fatura é hoje de tributos e encargos no setor elétrico, isso dados do Instituto Acende Brasil, que faz estudos brilhantes sobre o tema, principalmente com relação a essa questão de impacto dos tributos e encargos na fatura de energia elétrica. Essa redução poderia ter se operado de uma outra maneira, sem estrangular a iniciativa privada, mas também havendo uma redução de tributos, havendo uma redução maior de encargos, já que eles representam quase metade da fatura de energia elétrica, mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, a redução via encargos e tributos foi muito pouco, na verdade, só encargos. E o que teve mesmo de redução foi com o novo pacote das concessões. E esse novo pacote ocorre da seguinte forma. A prorrogação seria antecipada para 2013. Com base nisso, aquelas empresas que teriam suas prorrogações a vencer 2015, 2016, 2017, receberiam uma indenização
para que antecipasse o término da sua concessão para final de 2012, com base nos 3 anos que ainda faltam, 3 ou 4 anos que ainda faltavam para amortizar seus investimentos, e esse valor dessa indenização seria valor calculado com base num instrumento que a ANEEL criou de valor novo de reposição. Então, essa prorrogação das concessões, além da questão dos tributos, ela também teve um forte impacto antecipando a prorrogação das concessões para 2013 e trazendo uma forma de indenizar os concessionários que teriam suas concessões a vencer em 2015 e 2017 com base no instrumento que se chamou novo valor de reposição, como se fosse colocar uma nova usina com suas devidas depreciações, dados esses que foram absolutamente questionados, dado que a primeira expectativa de indenizar foi um valor muito mais baixo do que as empresas esperavam. Esse valor ainda demorou a ser definido e as empresas tiveram que decidir por prorrogar ainda com essa indefinição sobre os valores, ainda antes da medida provisória ser convertida em lei, causou um impacto, uma insegurança jurídica tremenda no setor elétrico. Mas antes da gente continuar, e aí a gente vai tratar sobre mais alguns pontos polêmicos da medida, vamos chamar a primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Jefferson Viana e eu gostaria de saber se existia a urgência utilizada pelo governo para justificar o tratamento quanto à prorrogação das concessões de energia por meio de uma medida provisória. É uma ótima pergunta. E isso porque esse tema de prorrogação das concessões, dado inclusive que as concessões elas começariam a vencer em 2015, ele já vem sendo debatido pelo setor elétrico desde 2008, 2009, e sempre o setor foi buscando mesmo o diálogo com o poder central, com o poder concedente, de forma que se fizesse essa transição sem muitos percalços para todo mundo, que não fosse algo tão impactante. E essa conversa vinha existindo desde então, mas parou. Em determinado momento ela não evoluiu mais e, do nada, sem que as concessionárias esperassem, saiu esse pacote da medida provisória 579. E essa questão da urgência ela foi muito questionada, se realmente precisaria de uma medida provisória para tratar o assunto, se realmente era um assunto urgente, e aí é claro que urgente ele era, já que as medidas provisórias estavam mesmo para vencer a partir de 2015, mas ela também comportaria um processo legislativo de modo que fizesse uma lei que não fosse de iniciativa do Poder Executivo via medida provisória. Isso caberia, dado que as concessões venceriam a partir de 2015. Mas optou-se por esse tratamento, principalmente em virtude da necessidade que o governo apresentou de redução drástica das tarifas já a partir de janeiro de 2013. E aí uma medida provisória de setembro de 2012 passa a ser relevante, passa a ser urgente. É claro que eu não questiono de forma alguma a urgência da medida provisória, porque também é louvável a iniciativa do governo de reduzir as tarifas. Eu acho que todos os consumidores já verificaram certa mudança, a partir aí das faturas de fevereiro, e isso é algo que era um anseio de toda a sociedade, porque as faturas de energia elétrica estavam absurdas. Mas, como também a gente já disse, 46% dessa fatura de energia elétrica é composta de tributos e encargos. Então, será que também não está na hora de se fazer uma medida provisória para, de fato, se fazer uma reestruturação da questão tributária, planejamento tributário mais correto para o Brasil, para que uma fatura de energia elétrica não seja impactada com 50% de encargos e tributos? Ou essa redução ela só pode ser operada criando mais instabilidade para os setores da economia, como aconteceu com o setor de energia elétrica? As empresas perderam bilhões dada essa estabilidade regulatória. E como a gente disse, a estabilidade do mercado é o que traz segurança jurídica para novos investimentos. E nós tivemos aí, nessa histórico de legislação que a gente fez, desde a década de 30, mas especialmente nos últimos 20 anos, nós tivemos 3 marcos regulatórios diferentes. Um introduzido com a 8.631, outro com a 8.631, outro com a 10.848 de 2004 e agora com essa medida provisória 579. Então a gente está vendo que o setor elétrico ele muda de marco regulatório pelo menos a cada 10 anos. Isso não é interessante. Então, essa urgência, ela é absolutamente questionável, mas ela também existe dentro dos fundamentos do governo para a edição da medida provisória, inclusive exposta na exposição de motivo. Ela existe, mas é algo a ser questionado se de fato precisaria ser tratado naquele momento e via medida provisória. E aí você tem umas outras questões também a ser questionadas com relação a essa medida, principalmente porque, se esperava uma redução drástica das tarifas e o objetivo era o setor industrial,
uma outra crítica que se faz é por que essa energia que foi renovada foi toda direcionada para o mercado regulado, para o ambiente de contratação regulada, que a gente aprendeu na segunda aula, que é aquele em que as distribuidoras só podem comprar nesse ambiente dos geradores. Toda a energia, e por isso que quando teve aquela pergunta sobre se as distribuidoras devem contratar 100% da sua energia no ambiente de contratação regulada, eu fiz aquela ressalva de que vamos tratar isso na próxima aula, porque ela ainda tem os seus contratos iniciais, 10% pode ser de geração distribuída e existem as cotas. E as cotas são as cotas introduzidas pela medida provisória 579, porque o que ela fez? Ela pegou todo esse bloco de energia que estava para ser prorrogado e ela, em vez de entregar para o mercado, ela entregou toda essa energia com base num regime de cotas para o mercado regulado das distribuidoras. O que ela fez? Bom, essas usinas já estão com os seus investimentos amortizados, porque ela considerou só a partir de agora um custo de operação e manutenção, mas não de novos investimentos, para manter técnica, qualidade, que é algo que ainda está sendo questionado com a ANEEL. E ela apresentou, já que essas usinas já foram pagas, essa usina gerada vai ser entregue diretamente para o distribuidor sem custo, sendo que esses concessionários não serão mais geradores e comercializadores de energia elétrica, eles serão prestadores de serviço de operação e manutenção, porque agora a tarifa de energia elétrica, a receita anual de geração que eles estão fazendo, ela vai remunerar o quê? Operação e manutenção, porque a geração não mais comercializa energia elétrica, a comercialização ficou a cargo da ANEEL, que recebeu a atribuição para distribuir essa energia em regime de cotas. Então, hoje a distribuidora contrata o que for além do regime de cotas, ela contrata no leilão, mas não mais 100% da sua carga, o que, por óbvio, é uma alteração relevante na legislação que vinha tratando a questão até então. E a crítica é, se a maior parte dos consumidores industriais estão no mercado livre, e hoje, de fato, é verdade, 60%, 70% dos consumidores livres hoje compram no mercado livre, os industriais, e não no ambiente de contratação regulada, o direcionamento dessa energia para o ambiente de contratação regulada não operaria diretamente essa redução para o setor industrial, dado que ele compra em outro regime, dado que ele compra em outro mercado. A justificativa do governo é de que, com redução das tarifas no ambiente de contratação regulada, obviamente vai haver também uma redução nas tarifas no preço da energia no ambiente de contratação livre, mas é algo que a gente vai ver no futuro próximo, até porque o que a gente pode ver é uma migração, um retorno do consumidor livre para o ambiente de contratação regulada, já que o preço ali pode se tornar mais atrativo e acabar minando aquele conceito que a gente veio trabalhando desde o início da aula, de que a atividade econômica em sentido estrito encontra-se arraigada na geração e comercialização. Por quê? Na medida em que você torna esse gerador de serviço público mero prestador de serviço e você entrega essa energia diretamente para as cotas, você retorna aquela ideia de serviço pelo custo, que a gente já tinha visto que tinha sido rechaçado com a 8987, que era o regime anterior, retorna com esse serviço pelo custo, dado que vai ser a operação e manutenção mais uma taxa de remuneração garantida, você volta aquilo que você tinha no passado e você entrega essa energia diretamente para as distribuidoras, sem uma comercialização de energia, transformando eles em meros operadores e prestadores de serviço de operação e manutenção, o que é uma crítica muito grande. Ou seja, você retira da geração aquela competitividade inerente à atividade econômica, que é algo que é desejável para o setor elétrico. O projeto RECEB, em 98, ele chegou à conclusão que o setor elétrico ele ia conseguir se reestruturar mediante competição nos setores de geração e comercialização. E o que se viu é justamente o contrário, que a medida provisória retirou competição nesse setor, especificamente dessas usinas que vão ser prorrogadas, ao transformar eles em prestadores de operação e manutenção e levantou a energia gerada por eles para o regime de cotas. Outras questões também bastante questionadas pela ação MP foi o curto prazo para a tomada de decisão, como a gente já disse, foi com base numa MP, antes mesmo de ser convertida em lei. A redução dos encargos do setor elétrico a serem arcados pelo Tesouro Nacional, porque, na verdade, ela reduziu o CDE, ela extinguiu a RGR, extinguiu o rateio da CCC, mas colocou todas essas obrigações a serem arcadas pelo Tesouro Nacional. E aí vira um outro questionamento, que é se você, de fato, operou uma redução no bolso do consumidor
ou se você onerou o bolso do contribuinte, porque o consumidor de energia elétrica, o usuário de energia elétrica vai passar a pagar menos fatura, mas, de qualquer modo, ele está dando sustento a essas políticas públicas via tributos. Então, não mais o consumidor paga a conta, mas o contribuinte pode passar a pagar. Então, ainda existe um questionamento de falar assim, onde foi que teve essa redução mesmo? Será que não foi um deslocamento de custo do usuário para o contribuinte? Isso é algo que deve ser bastante avaliado e acompanhado de perto. A insegurança jurídica, novos investimentos, óbvio, já que a mudança de marco regulatório, 3 marcos regulatórios no mesmo ano, causa mesmo, em 20 anos, causa mesmo uma instabilidade regulatória, uma insegurança jurídica muito grande. A gente sabe que para que a economia se desenvolva, para que o setor elétrico se desenvolva, ele precisa de certa estabilidade regulatória, não se investe em um setor que as regras mudam a todo momento. Você necessita ter um mínimo de estabilidade para que você possa fazer uma análise de risco, de viabilidade de participação em determinada atividade econômica suficiente para decidir investir, o que não tem sido o caso. A perda do valor de mercado, o que eu já disse, e com a conversão da MP em lei, isso é um ponto importante, vamos falar de coisas boas também, foi inserida a possibilidade de comercialização de energia elétrica excedente pelos consumidores livres. Os consumidores livres vinham com um pedido há bastante tempo, dado que eles têm que dimensionar sua carga, contratar energia no livre. Eu cheguei a falar na aula de modelo do setor, quando há sobras e quando a energia sobra e quando eles não dimensionam também, falta energia e que é liquidado pela CCE e geram aquele preço de liquidação de diferenças, o PLD. E eles já vinham pedindo há bastante tempo que eles tivessem a possibilidade de comercializar no mercado esse excedente da energia elétrica produzida por eles. Até então, isso não tinha ainda sido possibilitado. E aí, essa medida provisória, quando foi convertida em lei, incluiu um artigo possibilitando essa comercialização, que é um ganho absoluto, é muito interessante, é um avanço dessa medida provisória, depois de convertida em lei. Só que ela depende de regulamentação da ANEEL, que ainda não ocorreu, e assim que sair os termos da regulamentação, que a gente vai ter uma certa ideia de que em que termos essa comercialização do excedente vai ocorrer, mas fato é que hoje a gente ainda não tem essa base para discutir. Passado isso, vamos para a segunda pergunta. Oi, professor. Meu nome é João e eu queria saber qual o novo papel do concessionário de serviço público de geração após a prorrogação. Bom, excelente. Como a gente já tinha dito, até cheguei a tratar sobre esse assunto, a gente viu nas primeiras aulas que o gerador de serviço público, que o regime na geração de energia, existem 3 regimes, que é o regime de serviço público, de autoprodução, produtor independente, que pode ser feito inclusive com base em concessão de uso de bem público. E que o projeto RECEB chegou à conclusão de que deveria se fomentar a competição nos setores de geração e comercialização, mantendo a distribuição e transmissão como serviço público. E aí, na medida em que a medida provisória 579, ao prorrogar, condiciona a prorrogação, a alocação dessa energia para o regime de cotas, ela retira a possibilidade desse gerador comercializar energia elétrica, então tira o núcleo principal da competição, da atividade econômica da sua atividade, ela transforma esses geradores em meros prestadores de serviço público de operação e manutenção de energia elétrica, como uma empresa qualquer. Eles já não são mais geradores, eles são operadores, empresas prestadoras de serviço de operação e manutenção. Recebem uma tarifa por isso, que vai ser calculada pela ANEEL, com base nos critérios que ela ainda vai estabelecer, mas ela deixa de ser, ela passa a ser mesmo só uma prestadora de serviço de operação e manutenção. O que pelo menos no meu entendimento, é um retrocesso, dado que a gente vinha caminhando, eu até cheguei a dizer em uma das aulas que o regime preponderante na geração, em termos de quantidade de outorga, era de produção independente de autoprodução, em termos de volume não, dado que o próprio sistema Eletrobras já tem 60% das outorgas de concessão de serviço público de geração de energia, mas em quantidade era produção independente. E eu, pelo menos, e bastante parte dos advogados e doutrinadores do assunto, esperavam que essa prorrogação das concessões seria alterando mesmo o regime de serviço público para produção independente, de forma a movimentar o mercado, a dar competição ao setor de geração, e não foi isso que a gente viu. O que a gente poderia, de repente, o governo poderia fazer era
prorrogar destinando essa energia para o ACR, baixar o preço teto nos leilões, mas continuar permitindo que houvesse uma competição nesse setor, que não há mais. E também pode gerar aqueles questionamentos que a gente vinha tendo até o 8987 com relação à eficiência, dado que agora a gente retornou ao regime do custo com uma garantia de 10% a ser garantida para o concessionário. Em que ponto ele fica eficiente? E essa tarifa vai remunerar o quê? Porque ainda tem outros questionamentos com relação aos custos ambientais, aos custos de investimentos mais pesados e emergenciais necessários a dar respaldo à atividade. E é claro que você, quando vai fazendo um investimento, e aquele investimento é seu, entre aspas, você tende a fazer investimentos pensando no futuro mais longo, etc. E agora que eles são meros prestadores de serviços de operação e manutenção, como isso vai ocorrer, de que forma vai existir? O risco hidrológico, nesse caso, em função disso, deixa de ser dos geradores, passa a ser dos consumidores, então o risco deles diminui, e aí tem que se analisar qual será o interesse mesmo, a mola propulsora, para que esses geradores permaneçam gerando energia elétrica com a qualidade e continuidade que hoje eles são obrigados a gerar, porque hoje a não geração afeta diretamente o caixa da empresa, dado que hoje eles são encarados como uma atividade econômica mais propriamente dita. Tem também que ver que essa medida provisória, certamente, pelo menos no meu entendimento, criou um novo marco regulatório. Eu não poderia dizer que é tão expressivo como houve com a alteração da 1848 do novo modelo, mas de fato é um novo marco regulatório. Você tem o retorno do regime pelo custo, você tem o retorno da atividade de serviço público mais arraigado na geração, que não era o que se desejava no passado. É claro também que, e com isso se criou um ambiente de instabilidade regulatória, sempre frisando que a intenção de redução das tarifas é louvável, é necessária, mas que não se deu a devida conversa para esse assunto. Acho que uma análise de impacto regulatório com relação a todas essas medidas que foram criadas era essencial e não foi feito. Por isso essas medidas são tão questionadas, porque faltou conversa, faltou diálogo. Foi feito um atropelo, uma urgência, e os mais críticos dizem que criada com essa suposta necessidade de antecipação da prorrogação, e a pergunta e havia mesmo essa necessidade de antecipação das prorrogações para 2013? Divergência dos dados que fundamentaram, os dados fundamentaram a medida provisória, elas foram apresentadas por uma consultoria que houve a necessidade de diversos ajustes, porque as empresas não concordaram, de fato elas estavam certas, então os dados que fundamentaram o MP foram questionados e foram corrigidos. Ainda existe uma outra questão com relação ao atropelo, até mesmo da fase de análise dessa medida provisória pelo Congresso Nacional, dada a necessidade corrida de que a antecipação das prorrogações já ocorresse em 2013. Essa medida provisória recebeu mais de 500 emendas e foi aprovada e teve que ser analisada e aprovada em tempo recorde. Tem uma das emendas dessa medida provisória, existia a previsão de se acabar com o exame da ordem dos advogados do Brasil, que se aproveitou o momento para tratar diversos outros assuntos. Então, foi um trabalho, deveria ter sido um trabalho com maior acompanhamento, que houvesse mais pessoas debruçadas, uma comissão de fato debruçada para verificar os impactos dessas medidas, o que a gente não viu de fato acontecer, e o que causa uma certa comoção no setor, né, público. Também tem uma questão com relação à isonomia, dado que nesse pacote ele incluiu para a prorrogação das concessões todas aquelas usinas abarcadas pelo artigo 19 da Lei 9.074, e esses artigos e os contratos de concessões de algumas empresas garantiam uma nova prorrogação para os concessionários que não tinham tido uma primeira prorrogação. Então, os concessionários que celebraram seus contratos depois do 8987, que ainda não tinham tido uma primeira prorrogação das concessões, existia uma cláusula no contrato que garantia essa prorrogação, enquanto, do outro lado, tinham aquelas usinas que já haviam sofrido a sua primeira prorrogação. E ela tratou essa medida provisória, essas duas modalidades de concessão, da mesma forma, o que gerou diversos questionamentos com relação à prorrogação das concessões. Algumas empresas acreditam que tem garantia de direito à prorrogação, dada a cláusula do contrato que garantia a prorrogação.
A ANEEL já se manifestou sobre a questão e ela foi, de forma assertiva, informando que não existe direito adquirido à prorrogação, que a cláusula do contrato deve ser lida garantida nos termos da lei do artigo 19 e que o artigo 19 diz que a concessão poderá ser prorrogada e não que deverá ser prorrogada. E que não existe direito adquirido à prorrogação, que essa é a doutrina de Marçal Justem Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, o Eli Lopes Meirelles, Alexandre Aragão, Maria Silva Zanella de Pietro, todos eles são claros em informar que não existe direito adquirido à prorrogação, até porque a prorrogação só pode ser avaliada dentro daqueles requisitos de administração pública, de eficiência e etc., no término da concessão, e que essa avaliação não poderia ser feita quando da formação do contrato, mas quando acabar a concessão, é eficiente se prorrogar ou não, já que a regra do artigo 175 é a licitação e não a prorrogação de concessão. A prorrogação é exceção e não regra, então o contrato já não poderia prever isso. De outro lado, e claro que essas outras empresas alegam que existia sim o direito adquirido à prorrogação, ainda que não reconhecido doutrinariamente, mas porque meses antes da publicação da medida provisória, diversas usinas que não haviam sido prorrogadas foram prorrogadas nos mesmos termos. Então existia uma expectativa de que as suas usinas receberiam o mesmo tratamento. Com base nisso foram feitos investimentos para mais 20 anos, para um período maior de concessão, investimentos esses que podem acabar em 2015. Então, essas empresas não aderiram à prorrogação das concessões nos termos da medida provisória 579 e estão submetendo, pelo que a gente tem visto, por isso a discussão tem se deslocado até então, estão se submeteram ao regime da 9.074 do contrato de concessão e têm apresentado agora os seus pedidos de prorrogação junto à ANEEL. A ANEEL já analisou a questão e a Procuradoria da ANEEL também já analisou a questão, dizendo que esses pedidos são todos intempestivos, porque o contrato de concessão possui duas modalidades de cláusula, umas são as cláusulas regulamentares e outras as cláusulas econômico-financeiras, e que essas cláusulas regulamentares são as cláusulas de serviço, ela possui um núcleo de mutabilidade, que acompanha o próprio contrato de concessão, e que o prazo de vigência é uma cláusula regulamentar e, portanto, passível de alteração unilateral pela administração pública, desde que, claro, fique sempre recomposto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, entendem eles que, sendo o prazo uma questão regulamentar e tendo uma cláusula no contrato de concessão que prevê que a nova legislação, novos regramentos, atos normativos se aplicam automaticamente ao contrato, considerando ainda que, dado o exemplo até do Alexandre dos Santos Aragão, o contrato de concessão ele tem mesmo a característica de mutabilidade, dado que é de um prazo longo, e o próprio conceito de serviço público vai se alterando ao longo do tempo, então há necessidade de você ter um núcleo mutável nesse contrato para garantir que o serviço seja prestado de acordo com o determinado pelo poder concedente, de acordo com o melhor técnico e com os objetivos de prestação daquele serviço público, estando o prazo aí incluído. Então, entendem eles que o artigo 19, a medida provisória se aplica mesmo a todos os artigos 19 e que isso é o contrário, que apesar de ser alegado que é uma quebra de isonomia, dado que estão tratando as mesmas usinas, as prorrogadas e não prorrogadas da mesma forma, ele entende que isso é sim isonomia, dado que, independente do regime das duas, que o artigo tratou todo mundo igual e não tratou diferente. E aí é claro que tem os questionamentos com relação ao próprio princípio da isonomia e se cabe ou não esse tipo de discussão, mas fato é que essa estabilidade regulatória que vem surgindo desde 1995, porque a 9.074 ela não era alterada desde 1995, você chegar ao 45 do segundo tempo e alterar essa regra não permitindo mais a prorrogação, causa uma quebra de confiança absurda. E outras questões que também são levantadas por essas empresas é que um dos princípios básicos de contratos, sejam eles administrativos ou privados, públicos ou privados, é a boa-fé contratual, confiança legítima. E o que alegam essas empresas é que a forma com que foi feita essa medida provisória e dar tratamento igual para todo mundo, inclusive essas empresas que tinham expectativa, não só a expectativa, mas a certeza de que seriam prorrogadas nos termos do artigo 19 e do seu contrato de concessão, de que isso seria quebra da boa-fé contratual, confiança legítima, que deve reger as relações contratuais e que
para eles, nesse sentido, não que se tenha um direito adquirido propriamente com relação à prorrogação, mas em virtude de todas essas questões, em virtude de toda essa estabilidade entre aspas, regulatória advinda da Lei 9.074 com relação à prorrogação até agora, a publicação da medida provisória 579, que esse ambiente de estabilidade garante a eles essa prorrogação. A questão provavelmente vai ser submetida ao Poder Judiciário. Já se sabe o posicionamento da ANEEL de que a MP 579 se aplica a todo mundo. Então, o que se espera mesmo é que a questão seja submetida ao Poder Judiciário. Essas empresas elas estão dando entrada nos seus pedidos de prorrogação no Ministério e ANEEL, de forma mesmo a se preparar para o embate judicial, porque elas entendem que estão resguardadas pelo contrato de concessão. Então, de fato, vai ser mesmo uma disputa de princípios, seja o princípio do contrato de concessão, alteração unilateral das cláusulas pela administração pública versus o prazo, de outro lado, boa-fé contratual, confiança legítima, isonomia, vai ser uma queda mesmo de princípios, vai ser uma discussão muito interessante. Não dá para dizer agora, acredito até mesmo que depois do julgamento, que lado que está certo, que lado que está errado, porque também, em contrapartida, é dever do poder público adequar o serviço público, transformar ele, que ele seja o mais módico possível e, dadas as devidas ressalvas, a medida provisória 579, o objetivo dela é excepcional no que se refere à redução das tarifas, ainda que o meio encontrado possa ter sido tão criticado pelo setor e pela economia como um todo. Mas a questão vai ser mesmo submetida ao Poder Judiciário, o que se espera, e aí, para aqueles estudiosos e que, durante essa semana, tenham adquirido uma vontade de estudar o direito de energia, eu acho que é algo que vale a pena acompanhar, porque todos esses conceitos, todo esse histórico do setor elétrico foi apresentado desde a primeira aula, as questões de modelo do setor elétrico, de contratos, de análise de impacto regulatório, todas essas questões provavelmente vão estar permeando essa discussão, dado que é uma discussão bastante ampla do setor elétrico quanto à questão de prorrogar ou não. O fato é que foi de última hora e pegou todo mundo de surpresa. Grande parte dessas empresas tinham seus contratos já direcionados para o ambiente de contratação livre, tiveram seu regime alterado para cotas, tiveram que buscar o mercado para honrar seus contratos, então teve uma reação em cadeia. A gente sabe que já tem empresas que estão procurando seus compradores, informando que não tem energia para entregar e alegando isso como um fato do príncipe, fato da administração, para informar para solicitar uma excludente de responsabilidade, de modo a não ser responsabilizado por essa não entrega de energia, já que foi obrigada, entre aspas, a submeter as questões ao regime de cotas. Essas e outras questões, apesar da medida provisória ser de 2012, ainda estão na ordem do dia e são os assuntos ainda mais relevantes do setor de energia. Passada essa parte, vamos para a terceira e última pergunta. Oi, professor, meu nome é Luana Rocha e a minha dúvida é a seguinte: o que acontece com os concessionários que decidiram não aderir às regras da prorrogação das concessões, nos termos da MP número 579/2012? Bom, eu já disse aqui que algumas empresas decidiram mesmo não renovar as concessões e para essas empresas nada muda. Existem essas que ainda estão tentando prorrogar as concessões nos termos da Lei 9.074 do seu contrato de concessão, mas para as demais, até estas mesmo, elas terão suas concessões até o término das concessões, seja em 2015, 2016 e 2017. O contrato vai ser mantido até o final da sua vigência, sem nenhuma mudança. Houve ainda um questionamento com relação à impossibilidade de participação dessas empresas que não aderiram da nova licitação. À época, o Nelson Rubner, que à época era diretor-geral da ANEEL, chegou a dar uma declaração de que a ANEEL estava avaliando mecanismos para impedir a participação das empresas que não aderiram ao pacote de prorrogação das novas licitações, o que foi amplamente rechaçado por todos os juristas. Eles até chegou a voltar atrás depois, porque seria mesmo uma incoerência, dado que o princípio da licitação é competição para melhor preço e eficiência para a administração pública, por que retirar um concessionário que quis manter o seu contrato até o final? Não faria o menor sentido. A questão
Então, eles vão ter a sua garantia de remuneração até o final, então não vão ter a sua antecipação, não vai ter antecipação nenhuma, nem indenização, vão levar seu contrato até o final. No contrato, podem ou não participar da licitação, mas fato é que o que se espera é que, já que eles não aderiram ao pacote de prorrogação com antecipação para 2013, que as usinas deles sejam licitadas e não tenham tratamento especial para prorrogação no final, porque aí sim seria uma quebra total de isonomia com relação às empresas que aderiram ao pacote das concessões com antecipação para 2013. Então, o que se espera é isso. Além disso, tem essas outras usinas que eu disse, que não prorrogaram suas concessões por entender que estava garantida uma nova prorrogação nos termos do seu contrato, acho que ainda não tinham sofrido uma primeira prorrogação, e essas questões certamente serão judicializadas, já que a ANEEL já manifestou o seu posicionamento e já enviou uma carta ao Ministério de Minas e Energia opinando pela impossibilidade de prorrogação desses contratos, porque eles são intempestivos, já que deveriam ter seguido o prazo da MP 579 e não do 9.074 do contrato de concessão, e no gesto acompanhar para ver esse desfecho, dado que vai ser mesmo uma queda de braço, uma luta aí de princípios e uma discussão muito boa, que eu acho que vai ser muito esclarecedora para os acadêmicos de direito e para também os profissionais na área que se debruçam sobre o tema. Ultrapassado a resposta dessa pergunta, e já chegando ao final da aula, cabe a gente fazer um resumo, até como última aula, de tudo que a gente viu durante essa semana e também na aula de hoje. Então, durante essa semana, a gente tratou de direito de energia, uma disciplina que não é comumente vista nas faculdades de direito, em algumas já tem como eletiva, mas estão surgindo muitos cursos de especialização e extensão em direito regulatório, em especial de energia elétrica, que são muito bons, por sinal. Então, o que a gente está vendo é que os profissionais estão cada vez buscando se especializar mais no tema, dado, inclusive, todas essas questões controversas que têm surgido, e questão controversa gera trabalho para advogado. Então, são questões que realmente atiçam e aguçam a nossa vontade de estudar, de tentar fazer algo diferente e fazer mesmo a diferença no setor. Então, na primeira aula, nós vimos um histórico mais extenso do setor elétrico, mas só entramos mesmo no modelo do setor elétrico na segunda aula. Na terceira, nós vimos contratos de energia. Na quarta, nós tratamos sobre análise de impacto regulatório. E essa quinta e última aula sobre temas atuais, em especial a medida provisória 577, que tratou de intervenção, e a medida provisória 579, que tratou sobre prorrogação das concessões e todos os desdobramentos em que essa legislação, esses dois diplomas legais e todas as opiniões e opções políticas que foram feitas ao longo dos últimos 6 meses tiveram de impacto para o setor elétrico, ainda estão tendo e continuarão a ter, dando muito tema aí para o judiciário, o que eu recomendo o acompanhamento e me coloco desde já à disposição para qualquer dúvida. É só entrar em contato com a TV Justiça, que a gente vai buscar solucionar na medida do possível. Eu agradeço o acompanhamento durante toda essa semana sobre as aulas de Direito de Energia e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.